Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Seara de Jesus, a casa abençoada que nos dá as condições de trabalharmos na seara do bem, na seara do Mestre Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao mentor espiritual da nossa casa, Oswaldo Melo, e toda a espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos ampara no nosso trabalho da tarde de hoje na nossa seara. Vamos, com a prece de Francisco de Assis, formarmos esta grande cadeia espiritual, nos ligando ao plano superior, ao plano maior. Senhor, fazeis de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar do que ser consolado, amar do que ser amado, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo para as coisas materiais do mundo, que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, a lição de número 61, que tem o título Ministérios. Cada um administre aos dons como recebeu, como bons dispenseiros da multiforma da graça de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. E Pedro, ou melhor, Emmanuel, nos comenta e nos instrui desta forma. Toda criatura recebeu do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de soluções difíceis em suas lutas sociais, é que não capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro de evolução terrestre apresenta divisão entre os que dominais, magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível que haja sempre profissionais de limpezas públicas, desbravadores de terra insolúveis, chefes de fábrica, trabalhadores da imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra, transformando-os em dispenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção do capitalismo e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo.
O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, Pedro, como sempre foi bastante enérgico nas suas colocações, nos seus ensinamentos, e Emmanuel, como na mesma direção de Pedro, também austero e severo nas suas colocações, trazem para nós esta mensagem que todos nós deveremos profundamente refletir para compreender o que Pedro quis nos dizer quando ele proferiu esta epístola, dizendo neste versículo: cada um administre aos dons como recebeu, como bom dispenseiros da multiforma da graça de Deus. Pedro está nos recomendando que nós procure de todas as formas santificar o nosso trabalho. Não importa em que posição estamos inseridos. O que nós precisamos fazer é consagrar os nossos atos de acordo com os ensinamentos de Jesus, trazido a nós hoje por Pedro e Emmanuel. Quando Emmanuel diz: toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino, ele está nos dizendo: você não caiu no teu trabalho, não importa a profissão que você exerce de paraquedas. Seja na família onde você está inserido, seja na comunidade, seja na sociedade, no clube ou em qualquer parte onde você costuma transitar, você está ali pelo um planejamento divino que nós mesmos fizemos com o auxílio dos bons espíritos, mensageiros de Deus, encarregado da nossa elevação espiritual. Não encarregado de interferir no nosso livre-arbítrio, não, mas de facilitar para que nós possamos compreender os desígnios e os ensinamentos e aproveitar, aplicando na nossa vida. Prossegue Emmanuel dizendo: se o homem levanta tantos problemas de soluções difíceis em lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. Ainda não compreendemos, meus queridos irmãos e irmãs, a importância da nossa missão, seja na profissão, seja no seio da família. Nós ainda não compreendemos a real atitude que temos que tomar, não nos tornando fanático, não nos tornando um beata, uma pessoa que queira se santificar, não, mas simplificando as nossas ações e os nossos atos e transformando em bem comum, em bem maior, em benefício dos nossos irmãos. O quadro de evolução terrestre apresenta a divisão entre os que dominais, magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja.
Emmanuel e Pedro está nos dizendo que qualquer atividade que nós desempenharmos, seja para laborearmos o pão de cada dia, seja nos nossos atos e nas nossas ações, na conquista da elevação moral do nosso ser, seja honesto, seja com amor, seja com disciplina, seja observando e respeitando as leis naturais e as leis humanas, onde nós estamos inseridos. É isso que Emmanuel e Pedro estão nos falando na tarde de hoje. Irmãos e irmãs, levantamos os nossos olhos e contemplamos o universo de Deus, na certeza de que nós estamos numa marcha evolutiva, que para nós alcançarmos os nossos desejos, que é a paz, que é a prosperidade, que é a felicidade plena, depende do nosso esforço, depende de arregaçarmos as nossas mãos e tomarmos atitude, abraçando o Evangelho de Jesus, não dando ouvido para as pessoas que nos criticam, as pessoas que nos perseguem, nos caluniam. O importante é que a nossa consciência seja devidamente em acordo com os ensinamentos de Deus trazidos a nós por Jesus. É imprescindível que haja sempre profissionais de limpeza, diz Emmanuel, de limpeza pública, desbravadores de terra insolúveis, chefes de fábrica, trabalhadores de imprensa. Não importa a posição que você ocupar, saiba que você está a serviço da tua elevação moral. Às vezes nós pensamos assim, para mim me elevar moralmente ou conquistar o reino do bem no meu coração, eu tenho que estar sempre dentro da igreja, ou dentro do centro espírita, ou dentro da congregação onde eu frequento. Não, meus irmãos. No nosso trabalho, seja na fábrica, seja na lavoura, seja na limpeza pública, seja onde quer que seja, o nosso trabalho deve de ser feito com honestidade, com amor, com devoção, procurando sempre exemplificar os ensinamentos cristãos. O homem por si só está esquecendo dos valores espirituais, que é o verdadeiro tesouro que nós podemos conquistar para a nossa felicidade, para a felicidade dos nossos filhos, para a felicidade dos nossos netos, das pessoas que convivem conosco. Não importa a sua posição. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra, transformando em dispenseiros da graça de Deus, chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção do capitalismo e operário estará renovada. Precisamos quebrar esse paradigma de que o capitalista é uma pessoa má, o trabalhador é uma pessoa má. Não! Senhor empresário, senhor trabalhador da fábrica, lembre-se que nós conquistamos o nosso pão com o auxílio de cada um dos senhores. Senhor operário, lembre que o teu patrão deve de ser abençoado nas tuas orações, nos teus atos.
porque é dali que é a fonte que Deus promove e nos permite ganhar o pão de cada dia, o sustento da nossa família. Você, pai, você, mãe, você, irmão, vizinho, parente, amigo, lembre-se, a posição que você ocupa na tua sociedade, na tua comunidade, é importante para que a tua elevação moral chegue e atinja o objetivo que tu almeja, que é a paz, que é o sucesso, que é a edificação e a felicidade a você e aos teus familiares, depende das nossas atitudes, da consagração dos nossos atos, enquadrado nos ensinamentos de Jesus. Para encerrarmos, meus queridos irmãos e irmãs, entender-se ambos, os homens compreenderão ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra, transformando em dispenseiros de Deus. Chegará, contudo, a época em que nós reconheceremos que fizemos parte de um grande todo e que esta composição das mãos humanas, vinda de todas as posições sociais, de todas as profissões, por mais simples e humilde que seja, são os fios que iremos tecer a túnica em que nós vestiremos para nos apresentar e participar do grande festim do nosso Criador. Meus queridos irmãos e irmãs, quando o homem reconhecer e renovar os seus atos, suas ações, de acordo com os ensinamentos de Jesus, entender-se-ão ambos, o capitalismo e o trabalhador, compreenderão como eficiência e eficiente servidor, que ambos são do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. O meu trabalho simples faz parte de um grande todo onde eu posso expressar a vontade do meu Criador na participação do meu trabalho e na expansão do bem comum de todas as criaturas. Meus queridos irmãos e irmãs, cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer-se na terra, mas para servir com proveito e para enriquecer-se em Deus. O recado desta tarde de quinta-feira, que Emmanuel, sobre a direção de Pedro, nos traz, o recado é bem claro, meus irmãos, para que nós aproveitamos a oportunidade no trabalho material onde estamos inseridos, para enriquecermos não das coisas materiais, das coisas do mundo, que vai ficar aqui, que não nos acompanha além do túmulo. Esses bens devem ser valorizados e devem ser considerados essencialmente para nós. Mas o importante é nós, com auxílio desses bens materiais, elevarmos-nos na espiritualidade e nos enriquecer com as coisas divinas. Esse é o recado de Emmanuel. Esse é o recado de Pedro nesta tarde em que nós estamos estudando
em que nós estamos participando deste grande festim divino, onde nós, ao ouvirmos esta explanação, ao ouvirmos estes ensinamentos de Deus, sentimos as energias salutar vinda do Criador, hermanado no nosso ser, nos dando estímulo para vencer as nossas dificuldades, para nos aproximarmos cada vez mais do nosso Criador, Deus. E, portanto, meus queridos irmãos e irmãs, encerrando, eu rogo a Deus, a Jesus, eu rogo ao Pai Celestial que, através de seus emissários divinos, nos assistam, suprindo as nossas carências, as nossas deficiências e nos dando as condições de estudarmos, compreendermos e a coragem de praticarmos esses ensinamentos em nossas vidas. Muita paz, que Jesus nos ampare e abençoe. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Deus, o amor de Jesus envolva todos nós. Bom estarmos reunidos mais uma vez para darmos curso ao estudo do Livro dos Espíritos. Como é feito toda quinta-feira à tarde, após a exposição doutrinária, nós estudamos um pouquinho do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita. Nós estamos, na tarde de hoje, ainda na parte 2, né? E no capítulo 4, que nos fala da vida espírita. Na semana passada, nosso irmão Jair terminou a pergunta 286, que Kardec fez aos espíritos. Nós só vamos dar uma lidinha para darmos continuidade e vermos o encaixamento de todas as perguntas e as respostas que os espíritos nos deram. Na pergunta 286, já feita, como falei, pelo nosso irmão Jair, perguntou Kardec aos espíritos: deixando seus despojos, quer dizer, deixando o corpo físico, deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Nós desencarnamos, né? E logo em seguidinha nós já vamos nos encontrar com os nossos amigos que já estão na espiritualidade. Vamos ver o que é que os espíritos disseram aqui. Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio, quer dizer, não é bem assim. Vou desencarnar e já vou me encontrar com o papai, com a mamãe, com o maninho, ou com a titia, ou com quem for, ou com o meu marido, ou com a minha esposa. Não é bem assim o termo, né? E diante de imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo espiritual. Então, quer dizer que... eu pulei aqui um instantinho. Imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio, como já dissemos. É-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e se alige o véu material. Quer dizer, não é assim, saímos daqui, desencarnamos e já vamos encontrar quem nós amamos. Não, não é bem assim. É preciso de um tempinho para a gente se desvincular realmente da matéria, da Terra, para depois nós termos esse contato. Não que eles não estejam conosco. Só que, diante das aflições e os apegos, os grandes amores aqui na Terra, nós acabamos por nos perturbar por um determinado tempinho e nós não vislumbramos eles como nós deveríamos ver realmente. Então, vamos dar continuidade agora na nossa parte da tarde de hoje, que é a 287. Então,
Como é acolhido, perguntou Kardec aos espíritos, como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Como é que nós somos recebidos lá? Então, os espíritos responderam a Kardec: a do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado; a do mal, como um ser desprezível. Então, vimos aqui que Kardec perguntou como é o nosso regresso ao mundo espiritual. E nós vimos anteriormente que tudo depende de nós nos desvincularmos das coisas materiais, tirarmos esse véu material que nos envolve para poder ter um sentido maior, né, das coisas que estão acontecendo realmente ao nosso redor quando desencarnar. Então, a do justo, aquele que foi bom, que viveu as virtudes, né, como Jesus nos ensinou, as leis de Deus, as leis divinas, e nosso objetivo aqui é caminhar os passos de Jesus, vivendo essas leis. E se nós nos desvinculamos dela, se nós não a compreendemos, se nós não a exercitamos no nosso dia a dia, nós como vamos ser recebidos lá? Quem for bondoso, quem é justo, vai ser recebido com alegria, como um ser bem-amado irmão que retornou para a verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Aqui nós só estamos de passagem. Ninguém fica aqui eternamente. Lá sim é o mundo espiritual. Nós somos seres imortais. Então, ele é recebido como um ser que retorna a casa e que está sendo muito esperado, porque a espiritualidade nos acompanha, está sempre ao nosso redor, sabe o que está nos acontecendo. E é um momento de retorno à casa e será muito bem recebido. Agora, do mal, aquele que cometeu muitas atrocidades, uma pessoa muito ruim, muito maldosa, como ele vai ser recebido? Ele vai ser recebido como ser desprezível, que ele sempre foi aqui na Terra. Uma pessoa má vai ser recebido como uma pessoa má. Não pode ser recebido como uma pessoa justa, se ele for injusto. Então, ele vai receber como ele deve ser, como ele merece ser recebido. Cada um de acordo com as suas aquisições morais. E prossegue então os espíritos. Na 288, perguntou Kardec aos espíritos: que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Nossa, o que é que eles sentem? Quando chega na espiritualidade, alguém que cometeu várias atrocidades, cometeu crimes, roubo, calúnia, todo tipo de maldade. Como ele é recebido, esse espírito impuro, na espiritualidade, quando ele chega? Então, os espíritos responderam a Kardec: os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se assemelham e privados, né? Que eles se assemelham e são privados de potencial maior, né? Desprotegidos. Aí diz assim, que se assemelham e privados também da infinita aventura que na terra um tratante entre seus iguais. Então, ele vai ser recebido como ele vai ser recebido aqui na terra por outros iguais a ele. Os semelhantes se atraem, né? Então, é uma coisa natural. Então, a pessoa boa, que só tem palavras boas, que tem uma índole boa, um bom caráter, ela sempre se afiniza
com pessoas iguais a ela, de bom caráter, que têm boas palavras, que vão conversar sobre os assuntos bons. Agora, a pessoa de má índole, de mau caráter, ela sempre vai se encontrar com pessoas que são iguais, são seus semelhantes. E na espiritualidade não é diferente. Chegando mal, ele vai ser recebido por espíritos que já partiram daqui e que são iguais a ele. Agora, Deus, em sua infinita bondade e justiça, dá a todos, mesmo na espiritualidade, a continuidade da compreensão das coisas que os cercam, da elevação moral, o quanto da importância. No momento que nós nos arrependemos, que tomamos consciência dos nossos atos praticados e que eles não foram bons, nós vamos pedir socorro. Senhor, me ajuda. E Deus, através dos seus obreiros dignos, santos espíritos, vem ao encontro das nossas necessidades, nos encaminhando para podermos realmente sairmos daquela situação que nos encontramos. Por isso, em sua misericórdia divina e infinita, Deus nos dá quantas oportunidades forem necessárias. E vamos prosseguir então com a pergunta 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? É mais ou menos, quase que a pergunta de 287. Como é a acolhida? Como é a acolhida do bom, do mal? E aqui, então, ele pergunta, e os nossos parentes? Os nossos amigos? Hoje nós fizemos muitos amigos no decorrer da nossa vida aqui na Terra. E nós temos tantos parentes, temos nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, que sempre nos amamos, nós amamos, vivemos com eles, o conhecemos. Então, perguntou Kardec a eles, nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? E os espíritos então respondem, sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Então, aqueles que nos amam, que aprenderam a nos amar aqui na Terra, nos respeitam, nos querem bem, eles vêm sim ao nosso encontro. Isso até no momentinho do nosso desencarne, quando nosso espírito está se desvinculando do corpo físico, eles já estão ali ao nosso lado. Felicitam o espírito, a alma, como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, por haver escapado às coisas ruins que essa estrada da vida nos oferece, porque nós temos muitos pedregulhos, encontramos muitas pedras no nosso caminho, na nossa estrada terrena, e ajudam-na a desprender-se dos liames, das ligações que existem daquela alma com as coisas materiais, corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, ou lhes virem ao encontro os que o amam, ao passo que aqueles que se acham maculado permanece em insulamento, em solidão. Aquele que praticou coisas ruins permanece em solidão. Ele fica esperando,
ele está na solidão, mas na companhia de outros que se lhe assemelham. Permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. É muito triste. Por isso, Jesus, quando aqui na Terra esteve, nos deixou as leis divinas, para que nós entendêssemos e a vivêssemos no nosso dia a dia, compreendendo, amando e respeitando o nosso irmão, nos acrescendo do amor. Isso é o mais importante, porque o amor é a maior das leis. Se nós pegamos o Evangelho de Jesus, do começo ao fim, sempre fala de amor. E o amor engloba todas as virtudes. Quem ama é bondoso, é caridoso, é compreensivo, é tolerante, é paciente. Esse é o amor. Agora, quem é ruim não conseguiu ainda compreender o quanto é importante viver as leis de Deus, ele vai estar solitário. Solitário no sentido de não ser amparado como um bondoso, mas ele vai estar junto daqueles aos quais ele se assemelha. Então, nós vamos agora à pergunta 290. É a última perguntinha aqui dessa parte e depois vamos entrar em relação de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas, que vai ficar para a semana que vem para o nosso irmão dar continuidade. Então, nós vamos a 290. Perguntou Kardec aos espíritos: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Nós temos parentes e amigos, já falei anteriormente. Depois da morte, eles se reúnem? Então, vamos ver o que dizem os espíritos. Naturalmente que eles não se reúnem para um cafezinho. Nós aqui encarnados nos reunimos com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos amigos, para um cafezinho, conversamos, falamos dos mais variados assuntos. Agora, e eles? Então, aqui responde os espíritos para Kardec. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se junto. Isto é, entre nós, entre os nossos irmãos, quando aqui na Terra, quando nos reunimos, tem aqueles que têm uma índole, um caráter melhor que o nosso. E quando desencarnamos, nós vamos encontrar com ele, não, ele vai estar um nível um pouco mais acima da gente. Então, a gente não pode estar conversando toda hora, mas ele pode emitir boas energias, né? Vibrações de amor, para que nós possamos nos desvincular e abrir o nosso pensamento para a compreensão das coisas de Deus. Então, nem todos vão estar juntos, porque algum daqueles estão em nível superior ao nosso. Isso é tudo uma questão moral, uma questão de elevação moral. E nós estamos aqui para quê? Para crescermos moralmente dentro das leis divinas, é claro, e intelectualmente. Por isso nós crescemos, estudamos, lemos, né, procuramos compreender as coisas, sejam elas filosóficas, científicas ou religiosas, e todos os termos, né, matemática, história, geografia, física, e as coisas que nos acrescem intelectualmente, sem nenhum momento deixar o principal, que são as leis morais. E prossegue então os espíritos dizendo a Kardec:
ver-se-ão, quer dizer, não vão se ver toda hora, né, todo momento, mas ver-se-ão de tempos a tempos. De vez em quando, aquele que é superior, a gente não pode, como espírito, ir a um nível superior, mas eles podem vir até nós. Então, de vez em quando, eles vêm dar uma conversadinha, dar uma força, um estímulo para a gente poder prosseguir. Né? Então, ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Quando ele fala aqui, os Espíritos falam a Kardec, quando eles puderem caminhar lado a lado, é quando acontece uma encarnação. Muitas vezes o espírito que nos quer bem, ele vem junto a nós, reencarna para nos auxiliar, né? Para nos estimular a crescer. Então ele vem e nos auxilia. Aí estamos caminhando lado a lado. Ou então, ou quando se houver igualado na perfeição. Então, se ele está superior a nós e ele não veio para reencarnar conosco, né? Não voltou à Terra, né? E nós voltamos, mas progredimos e retornamos ao mundo espiritual, então nós vamos nos encontrar com ele já lado a lado no mundo espiritual. Por quê? Porque nos igualamos na perfeição. O mesmo conhecimento intelectual que o nosso irmão tem, nós vamos ter. O mesmo crescimento moral que o nosso irmão tem, nós vamos ter. Então, nós vamos nos unir, estaremos lado a lado. E prossegue, então, os espíritos. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. É necessário, né? É necessário, como crianças que ainda somos, cometemos muitos erros, muitas coisas erradas nós fizemos. Então, chegando lá na espiritualidade, quero tanto me encontrar com aquele grande amor, ou com o meu filho que foi tão bom comigo, ou a minha filha, meu irmão, o meu pai, mas eu não posso. Então eu sou punido porque eu vou sentir aquela falta, eu vou sentir aquela saudade. Ele vai transmitir as vibrações necessárias para que eu consiga sair daquele momento, poder reencarnar, ele vir a ter comigo, reencarnando também, me ajudando. E um dia, quando eu daqui partir, estarei sempre ao seu lado, porque nós dois estaremos unidos pelo conhecimento igualado. Então, aqui nós encerramos o nosso estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. E a semana que vem, então, estaremos na parte que é relação da simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Vimos então, meus irmãos, que os bons espíritos, eles vêm realmente ao nosso encontro para nos consolar. Nos trazem acolhimento, sim. Esse acolhimento tão necessário naquele momento em que nós nos separamos daqueles a quem tanto amamos e que aqui ficam realmente para terminar as suas trajetórias terrenas. Quando o mundo espiritual nos consola, não quer dizer que estão tirando as nossas dores. Não, não estão tirando as nossas dores. Consolar é oferecer o caminho, mostrar o caminho, trazendo o acolhimento tão importante naquele momento, que é o do nosso desencarne. Jesus, meus irmãos,
consolou todos os aflitos, dizendo: Vinde a mim, que eu vos consolarei. Nos possibilitando, assim, a certeza sobre a vida futura. Aqui nada é para sempre. Aqui na Terra nada é para sempre. Tudo passa, meus irmãos. É preciso sabermos aproveitar nosso tempo, porque tudo passa. E o Espiritismo, ele é o consolador prometido por Jesus. O Espiritismo suaviza, meus irmãos, as nossas aflições, as nossas dores, nos abre para compreender por que sofremos, por que estamos aqui na Terra. E depende unicamente de nós para onde nós vamos. Vamos para a espiritualidade, sim, todos, sem exceção. Podemos ir para um bom lugar, ser bem recebidos. Ninguém vai ser recebido com fogos de artifício, ninguém vai ser recebido com banda, ninguém vai ser recebido com flores, mas vão ser recebidos com sorriso, com amor, com carinho, com alegria. Isso vai só depender de nós. Quem é mau não vai ter todo esse carinho. Vai ser recebido lá por quem é igual a ele. Então vamos procurar ser bom, nos reformar, mudar a nossa maneira de ser, para termos maior alegria na espiritualidade, junto daqueles a quem nós tanto amamos. E agora, então, nós vamos ao nosso momento do passe. Esse é um momento inteiramente nosso. Vamos nos harmonizando, mentalizando Jesus, nos mantendo tranquilos, os nossos irmãos, médiuns, escalados para a tarefa do passe, já estão a postos em seus lares, em oração, juntamente com a espiritualidade a nos favorecer. Continuemos mentalizando Jesus. Divino Mestre Jesus, olhai as nossas necessidades. Desça sobre todos nós as energias benditas de que tanto precisamos. Reorganize, Senhor, as nossas células biológicas. Serena, Pai, os nossos espíritos muitas vezes aflitos. Restaura, Senhor, as nossas energias físicas e espirituais. Pai, abre nossas mentes para a compreensão maior dos teus ensinamentos. Jesus, Mestre amado, que as tuas energias benditas nos perpassem inteiramente, fortalecendo o nosso corpo e o nosso espírito. Sintamos neste momento o abraço fluídico de Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra e também nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ó Pai. Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, e nós, teus filhos, temos o dever de perdoar a todos que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade. E em nome de Deus, nosso Pai,
de Jesus, o Cristo de Deus, nosso amado e querido Mestre, que a terra veio para nos ensinar o caminho da redenção, o caminho da vida eterna. Agradecido aos nossos mentores, anjos guardiães, ao Oswaldo Melo, mentor espiritual da nossa tão querida Casa Espírita, o Centro Espírita Seara de Jesus, nós encerramos então as nossas atividades da tarde de hoje, desejando a todos um bom final de tarde e sempre, meus irmãos, sempre com Jesus em nossos corações. Que assim seja.